Bolsonaro disse que Luiz Alberto Barroso, ministro do Supremo, que determinou ao presidente do Senado a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para a investigação da atuação do governo federal no enfrentamento da Covid-19. Ele disse que Barroso não tem coragem moral e pediu ao ministro para que tenha moral. Primeiro ele fala em coragem moral, depois ele fala em moral. E são coisas distintas, né? Quando se pede moral é algo muito mais amplo e sério, no sentido de também se posicionar a respeito dos inúmeros pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí falou, conhecemos teu passado, Barroso, citou o caso do Battisti, né? Cesare Battisti, que teve como um dos seus defensores o Barroso, e como ainda falou, sabemos como você chegou ao Supremo e tal, enfim, resolveu discursar contra o Barroso. Considerações pessoais e, no caso, até morais à parte, é bom anotar, primeiro, a diferença gigantesca que há entre a motivação para a abertura de um processo de impeachment, o rito e uma CPI. Nós já dissemos aqui, acho que 149 vezes, que há sim uma interferência indevida, excessiva do Supremo em assuntos legislativos, em parte por omissão do próprio legislativo, que se arrasta, é um legislativo que ainda não conseguiu bater o martelo no orçamento, aprovou o orçamento, mas ainda há discussões sérias e negociações entre o Planalto e o Congresso. Um legislativo que não regulamentou até hoje artigos da Constituição de 1988. Então, não resta dúvida que é um Congresso moroso e um judiciário moroso. Mas muitas vezes são os próprios partidos políticos, ou seja, gente do Congresso, são os partidos que provocam o Supremo. Vejam que essa discussão, nesta semana, a respeito da autoridade ou não de um governador para decidir a respeito da autorização de cultos presenciais, cultos religiosos, ela chegou ao Supremo pelas mãos de um partido. Um partido questionou a decisão do Dória, do ponto de vista constitucional, né? Querendo saber se o Supremo via ou não, naquela medida, um ato inconstitucional. E desta vez foram 2 parlamentares que, digamos, provocaram o Supremo. O que o Barroso fez não foi, isso é importante ressaltar, não foi mandar que uma CPI ocorra. Olha, eu cheguei à conclusão que esse assunto merece uma CPI. Não foi isso. Isso sim seria uma interferência abusiva, excessiva, inaceitável. Não foi isso. Então nós já falamos aqui inúmeras vezes, aliás, na minha opinião pessoal, falo por mim apenas, esta é a pior composição da história do Supremo, inclusive tecnicamente. Nas justificativas de votos, raramente encontramos um artigo constitucional baseando um voto. O que temos são impressões a respeito de política, de economia, de saúde pública. E ninguém paga os ministros do Supremo para que nos ensinem a respeito de política, de economia, de saúde pública. Eles são pagos, bem pagos, para defenderem a Constituição, para que deem a palavra final a respeito de um assunto qualquer, sobre o que a Constituição versa a respeito daquele assunto, o que ela diz, o que ela determina ou não. Quando ela é omissa,
Ou então quando ela tem, e isso acontece frequentemente, subjetivismos, que inclusive explicam votos díspares, bem diferentes, dentro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é normal. O que não é normal é que o Supremo argumente com posições políticas, com posições a respeito de situação econômica, a respeito de situação sanitária, para tomar suas decisões. Então é uma composição ruim do Supremo Tribunal Federal. Muito ruim. E sim, muitas vezes, o próprio Marco Aurélio Melo, que vai se aposentar em julho, no dia 5 de julho, disse agora, com aquela liberdade, né, que a aposentadoria à vista proporciona, ele disse que os ministros precisam entender que o Supremo não é o soberano, ele não governa o país. Ele tem o seu papel determinado pela Constituição e ele é um dos poderes. Ele é o ponto culminante de um dos poderes, o judiciário, e não o poder. O rei do Leviatã, o monarca absolutista. Não é. Foi bem o Marco Aurélio quando disse isso. Mas neste caso especificamente, não há interferência abusiva. O que acontece é que 2 senadores foram ao Supremo e reclamaram que o direito da minoria não estava sendo respeitado. 2 senadores do Cidadania, Alessandro Vieira, de Sergipe, e o Jorge Cajuru. Foi nosso colega aqui na Bandeirantes, Jorge Cajuru, que é de Goiás. Pois bem, o que eles dizem, porque, de fato, a Comissão Parlamentar de Inquérito é o grande instrumento da minoria. Ou então, a minoria vai se limitar sempre a protestar, a chiar, a discursar, mas não terá relevância. E ela representa, obviamente, parte do eleitorado. Aliás, parênteses aqui, vejam o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dificilmente uma CPI que contrarie o Palácio dos Bandeirantes anda, vai para frente. E muitas vezes o direito da minoria é desrespeitado por uma posição majoritária pró-governador de São Paulo. Hoje o João Dória, antes o Alckmin e assim por diante. E esse direito da minoria não pode ser abstraído. Mas a Constituição fala alguma coisa a respeito? Sim. Sim. Tanto que está determinado que se 1/3 dos senadores, pelo menos 1/3, ou seja, 27 de 81, se pelo menos 27 senadores assinam um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, cabe ao presidente da casa fazer aquilo andar. Claro que a CPI pode dar em nada, a maioria pode simplesmente sufocar a investigação, já aconteceu inúmeras vezes. Claro que já nas comissões iniciais o assunto pode tornar-se irrelevante, já aconteceu inúmeras vezes. Mas é um direito. O Rodrigo Pacheco diz que tem entendimento diverso, que cabe ao presidente, no caso ele, presidente do Senado, determinar o momento adequado para a instalação de uma CPI. Claro que isso é muito subjetivo, pessoal. Alguém pode considerar que tal movimento é inadequado e outro considerar que é adequado. O presidente do Senado pode achar que uma CPI agora é inconveniente, é inadequada. E, no entanto, 50 senadores acharem que não. E há pelo menos 32, mais do que 1/3, pois, achando que não. Que é preciso instalar essa CPI. É preciso estabelecê-la, instaurá-la. Mas o Rodrigo Pacheco entendeu que ele poderia deixar aquilo na gaveta e, se em algum momento
da sua presidência, ele entender que é hora, vai. Se ele nunca entender, nunca vai enquanto ele for presidente. O que o Barroso fez não foi dizer há motivo para a CPI. Não. Isso seria abusivo. Isso seria invasivo. Isso seria inaceitável. Isso seria um excesso. Não foi. Ele não disse, olha, esse assunto merece uma CPI. Não. Ele nem entrou no mérito do assunto. Ele apenas disse, a lei determina que, alcançadas as 27 assinaturas, o presidente deve abrir a CPI. E são 32 assinaturas. Podem ser removidas? Sim. Há inclusive um movimento de senadores governistas para que alguns dos que assinaram retirem suas assinaturas, para que caia pelo menos para 26. E aí desaparece a possibilidade da CPI. Desaparece porque aí, claro, o Rodrigo Pacheco não será obrigado a. Não que ele tenha de ser esse número de 27. Mas com 27, pelo menos, ele é obrigado a. Foi o que o Barroso falou. O Barroso não entrou no mérito. Não adentrou o assunto. Nada. Ele apenas disse que tem 27 assinaturas, tem 32 assinaturas, 20, portanto mais de 27 você tem de abrir. E mais, Barroso fez chegar ao Rodrigo Pacheco a informação de que ele iria deferir, iria aceitar o pedido dos dois senadores. E também Luiz Fux, presidente do Supremo, fez chegar, não sei nem se não foi a conversa direta, mas o fato é que ele fez Rodrigo Pacheco saber que o Barroso iria concordar. Eles conversaram dentro do Supremo. Conversaram. E aí, tanto o Barroso quanto o Fux deram o mesmo conselho para o Rodrigo Pacheco. Não espere a decisão do Barroso. Evite esse desgaste. Tome você a iniciativa. Porque ele vai concordar com o pedido dos senadores e você terá de abrir a CPI. Então, antecipe-se. Chegue antes. Abra você e aí haverá a possibilidade de evitarmos esse desgaste de o Supremo mandar o presidente do Senado abrir uma CPI. Mas o Pacheco preferiu ficar quieto, provavelmente pensando o seguinte: chegando à ordem pública, eu tenho minha explicação para quem se interessar pelo assunto, inclusive o presidente da República. Olha, eu estou cumprindo ordem judicial. Disseram que eu sou obrigado a abrir a CPI, que a lei diz isso. Eu tenho de seguir a ordem, tenho de cumprir a ordem. E aí, o Pacheco não será, como não foi, por ninguém, responsabilizado pela iniciativa. Antes, foi criticado por não tomar a iniciativa, mas não será criticado por tomar a iniciativa, já que é uma ordem judicial. Mas não é interferência de um poder no outro. Não é um poder se sobrepondo ao outro, atuando como sendo superior ao outro. Neste caso, não. Há muitos casos em que sim. Há muitos casos em que o Supremo age, decide como o soberano, como o rei absolutista do Leviatã, do Thomas Hobbes. Neste caso, não. Porque o ministro não entrou no mérito. Ele apenas disse, perante a lei, esses dois senadores têm razão. E é preciso abrir a CPI. Então há esse movimento de senadores governistas para que haja retirada de assinaturas. Pode acontecer, já aconteceu várias vezes, hein? Já aconteceu na Câmara, já aconteceu no Senado, já aconteceu em assembleias legislativas, câmaras municipais. O sujeito assina, depois vai lá, não, mudei de ideia. E ele tem esse direito. Antes de o processo ser aberto, ele tem esse direito. Ele pode, antes de o processo ser desencadeado, da ação ser desencadeada, ordenada
pelo presidente da casa, qualquer parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, tem esse direito. Quero retirar minha assinatura. Pode fazer isso 2 minutos antes. Então, há esse movimento, uma pressãozinha, não sei com quais argumentos. Não sei com quais argumentos. Mas há. E sempre há. Sempre há. Não é? Citei aqui o caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, que na maioria absoluta das vezes poupa o Palácio dos Bandeirantes, o governador de plantão, de situações incômodas na Assembleia. Agora, se vão conseguir ou não remoção de assinaturas, ainda não sabemos. Saberemos, por óbvio, né? Agora, digamos que a coisa ande, que pelo menos 27 mantenham as assinaturas, ou que os 32, e aí nós teremos a divisão em blocos. Isso é muito importante, porque estabelecida a comissão parlamentar de inquérito, é preciso saber quais partidos e blocos partidários têm mais força e, portanto, mais capacidade para a condução da investigação em uma ou em outra direção. Ou para que dê em coisa complicada, comprometendo o investigado, ou para que dê em nada. CPI da Petrobras. Deu em nada. Aliás, houve corrupção na CPI da Petrobras, com parlamentares tirando vantagem do direito, da prerrogativa de convocarem alguém para depor. E aí, isso vira uma faca no pescoço do sujeito. Negócio pesado. E deu em nada. Só que depois, o Judiciário, o Ministério Público, no âmbito da Lava Jato, trouxe a revelação de que houve uma corrupção gigantesca dentro da Petrobras. Mas dependêssemos só daquela CPI, não teria acontecido nada. Absolutamente nada. Então é preciso saber a direção que a CPI toma. Não basta que ela esteja estabelecida, instaurada. Aí vem os partidos. E mais. Primeiro, o que faz o presidente do Senado? Talvez faça isso já na semana que vem. Ele vai ler o documento com as assinaturas e o mote, a causa, a motivação de uma investigação parlamentar. E aí, ele determinará que os partidos políticos indiquem os seus participantes na CPI. E aí é que o jogo começa. Porque os indicados já dão o sinal do que as lideranças dos partidos pretendem. Então, dependendo de quem é indicado, você já sabe, esse partido aqui não quer coisa séria, não quer investigação para valer. Ou, olha, esse partido aqui colocou um cara que vai para cima, que vai investigar, que vai querer convocar muita gente para depor, que vai querer levantar fatos, né? É um palanque? Claro que é. Para 2022, sem dúvida. E o Rodrigo Pacheco levantou uma hipótese, Sônia e Ronald, porque CPI, essa é uma máxima dentro do Congresso Nacional. Sabemos como uma CPI começa, não sabemos como termina. Depende da direção que ela toma. E muitas vezes uma CPI acaba partindo de um fato determinado, porque isso a Constituição determina, hein? É preciso um fato determinado. Não pode, como já tentaram no Brasil, abrir uma CPI com motivos aleatórios ali, escolhidos ao léu, só para ter uma CPI. Isso não pode. É preciso um fato determinado. Só que isso não significa que a investigação daquele fato aí depende de força política. Mas derive em investigações paralelas. Se a maioria não quer, não deriva. Argumentando o seguinte: não, nós temos um fato determinado e não podemos ir além do fato determinado. Como já aconteceu. Até vergonhosamente aconteceu. Mas também, dependendo da maioria,
eles podem dizer: vamos estender o raio da investigação. E aí, disse o Rodrigo Pacheco, governadores e prefeitos podem entrar na dança dos investigados. Aliás, na fala contra o Barroso hoje, o Bolsonaro pediu para que se investigue o que ele chamou de desvio de bilhões de reais por governadores. E disse que o Barroso deveria ter essa preocupação de investigar o desvio de bilhões destinados às operações do enfrentamento da Covid-19, que parte desse dinheiro teria sido desviado por governadores, não é? Então, o Pacheco disse que sim, que a coisa pode se estender para governadores e prefeitos, embora a causa original, a gênese da CPI, seja a investigação a respeito da atuação do governo federal no combate aos efeitos da pandemia, efeitos sanitários, sociais, econômicos, etc. Bom, o bloco MDB, PP e republicanos deve ter 3 senadores. O bloco PSDB, Podemos e PSL, que tem parte pró-governo e parte contra o governo, 3 senadores. O PSD, 2 senadores. O bloco DEM, PL e PSC, um único senador. O bloco Rede, Cidadania, PDT e PSB, Partido Socialista Brasileiro, um senador. E o bloco PT e PROS, um senador. Então, nós teríamos aqui 2 blocos com 3 cada, são 6, mais 2 do PSD, 8, e aí um para DEM, PL e PSC, um para Rede, Cidadania, PDT e PSB e um para PT PROS, totalizando 11. E 7 suplentes, com 2 do MDB, PP e Republicanos, 1 do PSDB, Podemos e PSL, 1 do DEM, PL e PSC, 1 do PSD, 1 do Bloco Rede, Cidadania, PDT e PSDB e 1 de PT e PROS. São os suplentes. E já sabemos, inclusive a história recente mostrou isso, o partido tem liberdade para trocar o cara. E esse cara aí tá adotando uma posição que não é a que o partido quer. Remova. Vamos colocar outro sujeito ali. E como são blocos, resta saber quais os escolhidos desses blocos, e isso vai indicar o que eles pretendem dentro da comissão parlamentar de inquérito, não é? Que pode dar em nada, como a do Petrolão, depois desmoralizada pelas investigações do Judiciário e do Ministério Público. Pode até começar para dar em nada, mas de repente desencadear uma investigação no Supremo, como aconteceu com a CPI dos Correios, porque de repente alguns foram incomodados e veio a entrevista do Jefferson, Roberto Jefferson, a Renata Lopretti, e que desencadeou o caso Mensalão, não é? Então, eles sabem como começa, não sabem como termina, mas é óbvio que a gente ali capaz de conduzir as coisas em uma direção ou em outra, seja para investigar para valer, seja para dar em nada, um faz de conta. De qualquer maneira, será inevitavelmente um palancão. E não só palanque para a disputa presidencial, mas também para a disputa aos governos estaduais em 2022. Ronald.